Bem-vindo, aluno EAD e FPB. Que bom encontrar você novamente. No vídeo passado, nós conversamos um pouquinho a respeito das características gerais do arcadismo. Se você não viu esse vídeo, é importante que você veja. Ali a gente fala um pouquinho do contexto histórico, né, nível europeu, para você compreender essas influências que chegam até nós no arcadismo brasileiro. E a gente fala das características principais, a gente cita as expressões latinas, para que você compreenda bem essas características. Porque hoje, nesse vídeo, a gente vai oferecer caminhos de estudo em relação à poesia de Cláudio Manuel da Costa. Então, a gente já está pensando no contexto de Brasil, arcadismo no Brasil. Eu fiz aqui o meu esquema, espero que você sempre faça os seus, porque isso ajuda muito. Lembrando que eu represento a voz do professor formador Goberi Rodrigues e também da tutora, professora Ana Giovana, e eu, professora Caroline Mabel, todos imbuídos no propósito de ajudar a alavancar a sua formação. Pessoal, então vamos lá. Essa aula a gente vai falar sobre a poesia de Cláudio Manuel da Costa, como eu falei, mas a gente precisa ter algumas informações iniciais. Então, o primeiro tópico é justamente isso, informações iniciais. Primeiro, o aluno deve saber qual o marco do arcadismo brasileiro. O marco é o livro Obras, de 1768, um livro justamente de Cláudio Manuel da Costa. Outra coisa, saber qual o pseudônimo utilizado por Cláudio Manuel da Costa, porque você já sabe, né, aluno? Você já tem bem compreendido que os poetas árcades, eles tinham por costume utilizar pseudônimos e não assinar os seus poemas, os seus escritos com seus próprios nomes. Qual era mesmo, inclusive? O pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, qual é aquele que ele utilizava? Disseu. Espero que você tenha respondido antes de mim, para mostrar que você tem estudado o material. E qual era o nome da pastora de Disseu? Marília. Aqui estamos falando de Cláudio Manuel. Então, qual o pseudônimo, aluno, que ele utilizava? Glouceste Saturnio. Esse era o pseudônimo. E aí vamos pensar também na musa dele. Qual o nome da sua musa? A musa Nise. E essa musa, inclusive, ela tem umas características bem importantes, diferenciadas, que a gente vai falar um pouquinho ainda nesse vídeo. Ainda sobre informações gerais. Como a gente pode definir rapidamente essa obra de Cláudio Manuel da Costa? Como uma vasta obra poética, com muitos sonetos líricos e um poema épico. Qual o nome? Vila Rica. Um poema épico de valor muito mais histórico do que literário. A gente vai falar um pouquinho mais ainda hoje sobre isso. Vamos então para o tópico 2, o contexto histórico. Gente, eu sempre venho dizendo aqui, não tem como compreender literatura sem olhar um pouco o contexto da época, o contexto político, econômico, histórico. É importante. E eu sempre digo que há algumas escolas literárias em que essa ideia da história é muito forte. O Barroco, por exemplo, compreender o que acontecia, aquela contra-reforma católica, para compreender o barroco, para compreender aquela dualidade do homem barroco é muito importante. E aqui, compreender os ideais daquela época, os ideais que circulavam na Europa com muita força. No vídeo passado eu falei sobre isso. O iluminismo, os ideais de igualdade, fraternidade, liberdade. Os grandes teóricos como Rousseau. A gente vê essas ideias circulando. E os nossos intelectuais brasileiros iam estudar fora e tinham contato com essas ideias. Pensem no que poderia acontecer em relação a isso. Aí, em relação ao contexto histórico, é importante compreender que no Brasil se vivia o ciclo do ouro. E realmente, o ouro aparece como a nova riqueza da colônia. Lembre das suas aulas de história.
A descoberta do ouro nas Minas Gerais gerou um deslocamento urbano no século XVIII. Então, do Nordeste se passou ao Sudeste. E esse deslocamento foi econômico, foi político, mas também foi cultural, porque a gente sabe que as coisas são assim. Se você abrir bem sua mente, eu posso te perguntar, aluno, quais são os grandes centros culturais do Brasil hoje? Rio e São Paulo. É basicamente ali que circula o poder econômico, o poder político, centra-se ali. A gente tem Brasília, a gente tem alguns polos, né, no Rio Grande do Sul, alguma coisa, mas a gente sabe que os centros são Rio e São Paulo. É o grande eixo do Brasil. E a mesma coisa acontecia naquela época. O ouro circulava nas Minas Gerais, então o Sudeste era o centro. Tudo acontecia ali, inclusive culturalmente falando, a questão da arte literária ou artes em geral estava concentrada ali. Então, o aluno tem que entender o seguinte, que a poesia do arcadismo brasileiro está diretamente relacionada ao processo de lutas separatistas que marcaram os tempos de revolta contra as imposições da metrópole sobre a colônia, nos fins do período de colonização. Então, Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, aparecia como esse lugar da concentração do ouro e, consequentemente, dessa exploração da metrópole sobre a colônia. E como eu já disse, aqueles escritores, os intelectuais estavam em contato com ideais de liberdade, ideais de fraternidade, de igualdade. Então o que acontecia? Justamente o desejo de separar-se, de libertar-se dessa imposição muito cruel da colônia. E aí acontece um movimento muito interessante que você estudou história, eu também estudei lá no nosso ensino médio, até no fundamental um pouco, chamado Inconfidência Mineira. E aqui algumas coisas interessantes em relação a isso. A opressão imposta pela coroa sobre o ouro e sua desenfreada exploração foi o principal motivo que gerou essa Inconfidência Mineira. Os nossos intelectuais, os nossos poetas, eles participaram desse movimento diretamente. Então, nessa época, é importante entender, aluno IFPB-EAD, que os escritores não ficaram contentados em lutar apenas por meio da mão, escrevendo coisas a respeito, mas eles empreenderam-se, participaram da luta realmente, politicamente falando. E eles vão apresentar essa participação extremamente importante nos processos de luta contra a coroa portuguesa. Quem foram esses homens? Cláudio Manuel da Costa, estamos estudando ele hoje, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Silva Alvarenga participaram diretamente dessas lutas. Inclusive, todos sofreram violência de formas diferentes, como a prisão, o desterro e até mesmo a morte. Então vejam, como é importante compreender o contexto da época para entender arcadismo brasileiro, entender a Inconfidência, estudar mais sobre ela, tentar ligar as coisas é muito importante para você, aluno, ok? Vamos falar então um pouquinho agora, no tópico 3 já, sobre a poesia de Cláudio Manuel da Costa. Vamos pensar um pouquinho nas temáticas gerais da poesia dele. Por exemplo, nativismo, por meio da descrição da paisagem de sua terra natal. Qual é mesmo a terra natal dele? Mariana. Você inclusive fez atividades sobre isso. Então a gente vê a presença de Mariana forte, já já eu comento um pouquinho. A oposição entre o campo e a cidade. Qual é mesmo essa característica? Fugere urbem, fuga da cidade, ida ao campo e no campo encontrar-se consigo, com sua musa. Encontrar uma paz interior profunda. Outra característica geral, o sofrimento amoroso pela ausência da pastora Nise, sua musa incorpórea. A gente vai comentar sobre essa musa incorpórea, as características dela. E ainda outra característica, a celebração da vida simples do campo pelo intelectual citadino. Eu acho isso tão interessante. Consciência
consciente das excelências da vida civilizada, é um intelectual, citadino, um homem da cidade, mas que revisita o campo, encontra-se ali no campo, naquele lugar tranquilo, lugar em que a natureza o ensina o tempo todo. Aluno, vamos um pouquinho falar, oferecendo caminhos a vocês em relação a algumas temáticas. Primeiro, a temática da desilusão amorosa. Ela aparece demais nos sonetos dele. E o que é comum acontecer, professora? A situação mais comum nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa é Glouceste, o eu lírico pastor, lamentar-se por não ser correspondido por sua musa inspiradora, Nise. É um tema bastante comum nesses sonetos. E aí a gente pode pensar, como é que essa musa aparece, aluno? Como é que Nise aparece? Num dos sonetos bem característicos que o material traz, eu vou ler apenas alguns, vou ler aqui 2 tercetos, diz assim, aliás, 2 quartetos. Já rompe Nise, a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando do sol a face pura, tem escondido a chama brilhadora. Que alegre, que suave, que sonora aquela fontezinha que murmura, e nestes campos cheios de verdura, que avultado o prazer tanto melhora. Vamos ver um terceiro. Só minha alma em fatal melancolia, por ti não poder ver, Nise adorada, não sabe ainda que coisa é alegria. Então veja, Nise não está presente. A natureza tão bonita, as imagens da fontezinha, os campos cheios de verdura, ele traça essa ambiência tão gostosa de estar, tão agradável, mas Nise adorada, não se encontra ali. Então veja, observamos a beleza da natureza bucólica, seguindo os preceitos estéticos e temáticos do neoclassicismo, que a gente comentou no outro vídeo. A aurora que rompe, a fonte que murmura, a sonoridade da natureza, enfim, o ambiente como um verdadeiro locus amenus, local ameno, local aprazível, capaz de trazer alegria e paz espiritual. No entanto, a adorada não se encontra ao seu lado, o que faz com que o pastor deseje a noite como agrado. Nise aparece então como uma mulher cruel. Olha como essa musa aparece, olha que diferente. Uma musa cruel, capaz de fazer o poeta pastor sofrer constantemente pelo fato de não estar presente em seus momentos de paz no campo. Outra coisa interessantíssima, a musa, ela é incorpórea. Por que, aluno? Como é que manifesta esse incorpóreo dessa musa? Em que sentido aparece? Não se manifesta na relação amorosa. Ela não é descrita fisicamente, nem dá qualquer mostra de corresponder a alguém de verdade. Apenas representa o ideal da mulher amada inalcançável. Isso te lembra alguma coisa? Uma mulher inalcançável, um nítido traço de reaproveitamento do neoplatonismo renascentista do nosso grande Camões. Então veja, mulher inalcançável, incorpórea, acrescentando a pincelada de Cláudio Manuel, uma mulher, uma musa que acaba sendo cruel com seu eu lírico pastor, no sentido de nunca estar lá aproveitando os momentos com ele, os momentos da paz e da tranquilidade. É importante demais perceber, então, como é que essa musa de Cláudio Manuel da Costa aparece. Porque a musa de Dirceu, que é Tomás Antônio Gonzaga, Marília, é outro tipo de musa. Então, o aluno ele tem que ter bem fundamentado essa ideia dessas musas, de cada um desses eu lírico pastor. Outro tema importante, o tema da identificação com a terra natal, Mariana. Você já fez tarefa sobre isso. A poesia do poeta mineiro manifesta a natureza de sua cidade. O ambiente rústico de Mariana, entrando em choque com um homem sofisticado, de uma formação acadêmica elitizada, mas que não perde sua simplicidade interiorana. O que eu acho muito interessante
é que no arcadismo se concilia essas coisas. Parece que o arcadismo não é mais aquele barroco, aquela dualidade inconciliável, uma tentativa de conciliar uma harmonia dissonante. Mas aqui o homem citadino, elitizado, ele consegue, sim, trazer de volta essa rememoração da sua infância. Até o material fala uma consciência de pedra, né? Tente compreender em que sentido Antônio Cândido fala nessa consciência de pedra. Vamos ver aqui um pedacinho que eu trouxe no material, no esquema. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Mariana, com seus penhascos, rochas e ambiente rústico, pesado, forte, transformando esse cenário numa espécie de Arcádia grega para o poeta. Em que sentido? Mariana aparece como essa Arcádia grega para o poeta. Você deve pensar, você deve responder essa questão. E por último, vamos falar rapidamente do épico Vila Rica, que foi uma obra escrita pelo poeta Cláudio Manuel da Costa em 1773, mas veio a ser publicada apenas em 1839. Aí eu pergunto para você, aluno, o valor de Vila Rica é mais histórico ou literário? Mais histórico, já falamos sobre isso, né, ainda nesse vídeo. Ele é mais histórico, pois o épico pauta-se nas informações sobre a descoberta de ouro, das minas, bem como a fundação da cidade de Vila Rica com suas primeiras revoltas. Então a gente vê que é um poema histórico, de caráter épico e de uma importância literária menor. Por quê? Porque é mais histórica realmente. Escrito em 10 cantos, com versos decassílabos e rimas emparelhadas. Qual é o grande tema, aluno, desse poema? Versa sobre a fundação de Vila Rica, cidade que se origina por conta da expansão das terras brasileiras pelos bandeirantes em busca de riquezas desde o final do século XVII. Então a gente vê que o poema vai apresentar uma origem mítica e legendária e você deve conhecer mais a respeito disso, o material destaca mais sobre isso. E você deve também se perguntar e estudar um pouquinho a respeito de Albuquerque, esse personagem principal dessa epopeia. Outra coisa importante, dentre os 10 cantos há um canto lírico. Geralmente, né, isso é comum dentro da epopeia, vem sempre esse canto lírico, é bem comum acontecer. E no caso de Vila Rica, a gente vê que a passagem amorosa acontece entre a Índia Aurora e o colono Garcia Rodrigues. Procure ler esse canto, procure não apenas ver a informação, mas vê-la posta no poema, é muito importante, aluno, na sua formação. E por último, dizer que essa epopeia se inspira, né, mais uma vez se inspira em Camões, não é isso? No grande Camões, na epopeia camoniana, como acontece inclusive lá também em Prosopopeia de Bento Teixeira, que a gente já estudou e já comentou em vídeo também. Então vamos ver apenas a introdução de Vila Rica, que diz assim: cantemos, musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história. Isso é o comecinho da epopeia. Você deve ler, você deve se aprofundar sim nos seus estudos para ter propriedade, para em breve dar aulas sobre arcadismo brasileiro, não é isso? Estamos em constante formação. Essa foi a aula de hoje, pessoal. A gente espera que vocês continuem em crescimento. Temos visto realmente uma evolução de vocês na plataforma. Tem sido realmente muito instigante ver como vocês têm crescido. E a ideia é essa mesmo, que continuem crescendo. Os vídeos são para oferecer caminhos, mas eu sempre digo, sua formação depende de você. Então nós, os professores, esperamos sempre contar com esse aprofundamento na sua própria formação. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.